E eu ia lá 3 vezes ao dia. Foi durante o verão, eu estava de férias e eu me sentava, não consigo agora, mas cruzava as pernas, à moda dos índios. E então dizia: vovó, conte-me, tinha 8 anos, conte-me como foi cheio do Espírito Santo. Mas para aqueles que não o conhecem, isso não faz sentido algum. Vocês não iriam entender isso. E ela me contava, seu rosto brilhava. E então chegava num ponto em que o poder de Deus a tocava, e por essa razão eu ia 3 vezes ao dia, manhã, tarde e noite, porque eu queria sentir aquilo. Janete cantou, a gente se sente bem. Não vivo de emoções, vivo pela fé. Mas eu era garoto de 8 anos e eu sentava lá. Ela chegava ao ponto que me contava a mesma história 3 vezes ao dia. Como Jesus a encheu do Espírito Santo, ela chegava naquele ponto e aí o poder a tocava. E ela estremecia, toda vez ela estremecia. Vocês acham isso fanatismo? Eu entendo isso. Você está tão seco que range ao andar, eu sei. Eu sei muito bem. O poder de Deus vinha sobre ela e vinha sobre mim. O meu cabelo arrepiava, o calafrio passava pelo meu corpo. Eu queria tanto ter a mesma coisa. Meu pai estava certo, ele disse: isso pega, e pegou em mim. Ele nos deu salvação, ele nos deu vitória, ele nos deu o Espírito Santo. Quando meu pai se converteu, eu nunca me esquecerei naquela noite. Eu tinha 5 anos, mas eu sabia que algo maravilhoso acontecera. Não há nada como isso, não há palavras para descrever. Ainda vejo na minha mente, está impresso indelevelmente no meu coração. Nessa noite, eu tinha 5 anos. Meu pai, 24. Algumas semanas antes, ele nunca tinha visto uma Bíblia. Nunca tinha entrado numa igreja. Encurtando a história, que prazer eu senti naquele dia em que me converti. E agora eu sinto seu amor, segurança e paz, fervor. Sou feliz, tão feliz, pois em Jesus me satisfiz. A primeira pessoa a falar com meu pai foi Jorge. Ele também tinha sentido profunda convicção, mas ele não quis fazer a decisão, ele lutou. Estava chorando, com lágrimas rolando. Ele amava meu pai, tinha idade para ser pai dele. Os dois eram sócios. Veio e abraçou meu pai e disse: estou alegre. Chamavam Sani, sempre chamavam Sani. Sani, fico alegre, muito alegre. Meu pai queria vê-lo salvo, mas Jorge não se decidia. Pegou o vício de beber, perdeu um negócio após outro. Ele bebia tanto que o seu corpo ficou afetado, ele teve um derrame, andava arrastando a perna na rua, perdeu seus carros, perdeu sua casa, mudou de uma bela casa para uma outra, um barraco. Não quis dizer sim a Jesus. Acabou perturbado na mente. E ele podia ser visto andando em frente da nossa casa. Meu pai muitas vezes o apanhou e muitas vezes meu pai testemunhou a ele, mas ele era rebelde e blasfemava. Lembro-me quando o filho dele morreu. Eu lembro dessa criança, cabelos encaracolados. Jorge o amava. Era a única coisa que lhe sobrara. Eu lembro daquela casa pequenina e me lembro do caixão, me lembro do menino
naquele caixão com 4 anos e os seus cabelos bem pretos. Eu lembro de Jorge, eu era menino, ele batia com os punhos do lado daquele caixão e meu pai, pondo o braço ao redor dele, Jorge chorava e dizia: se é assim que Deus age, eu não o quero. Deus, o que é que eu te fiz para tirares a única coisa no mundo que eu amava? Não tenho mais nada. Acabou-se. Tudo terminou e agora meu menino se foi. Eu te odeio. Eu te odeio. Eles desistiram. Não havia esperança. Eu pensei que ele morreu perdido. Quando puseram num túmulo, a esposa praguejou e disse que bom que ele morreu. Eu pensei que ele morreu perdido. Mas há poucos dias, eu estava sentado à mesa com Lester Sunray e sua irmã Leona. E foram Leona Sunray, sua mãe, a mãe de Lester Sunray, que trouxeram o evangelho à nossa cidade há quase 50 anos, na Louisiana, na América. E essa senhora Leona Murphy Sunray, ela arrancou o mato com as mãos do lote vazio em que construíram a igreja onde minha família foi salva. E começamos a falar dos velhos tempos. Ela disse: sabe, Tim, na última viagem que eu fiz na sua casa, se eu me lembro bem, foi a última viagem. Ela disse: eu vi seu tio, meu tio era rico, um multimilionário diversas vezes. Eu nasci na casa dele, 1935, 15 de março. Ela disse: eu o vi, parei, o cumprimentei, e meu tio Lee a amava. E ela estava perguntando sobre meu avô, meu pai, minha mãe, sobre o pai e mãe de Jerry Lee Lewis, sobre o pai e mãe de Mickey Gilley. E ela perguntou sobre Jorge. Ele disse: olhe, Jorge está morrendo, não vai durar muitas horas mais. E ela disse: Jimmy, eu fui depressa até lá, entrei naquela casinha, ele estava ali deitado, e ela ajoelhou junto a ele e disse: Jorge, você me conhece? Eu sou Leona Sunray. Ele olhou, um olhar parado, e afinal sacudiu a cabeça, sim. Ela disse: chegou a hora, as cortinas estão descendo. Terá valido a pena quando virmos Cristo. Senhoras e senhores, John Starnes. Sometimes the day seems long and our trials are hard to bear. We're tempted to complain, to murmur and despair, but there is one in heaven who knows our every care. Let Jesus
to solve your problem. Just go to Him in prayer. Sometimes the day seems dark without a ray of light. We're tossed and driven on with no human help in sight. But Christ will soon appear to catch His bride away. All tears forever over in God's eternal day. It will be worth it all when we see Jesus. Life's trials will seem so small when we see Christ. One glimpse of His dear face, all sorrows will erase. So bravely run the race till we see Christ. It will be worth it all when we see Jesus. Life's trials will seem so small when we see Christ. One glimpse of His dear face. Just one glimpse. All sorrows will erase. So bravely run the race till we see Christ. It will be worth it all when we see Jesus. Life's trials